Olá pessoal, beleza? Esse será mais um vídeo da série Analisando Vídeos Ateístas, e nesse vídeo vou responder 5 perguntas que um ateu fez para os católicos. Vamos lá! Hoje a gente vai ler o comentário do fake que tá sempre vindo comentar bobagem. Eu, assim, falando seriamente, eu não suportei mais tamanha burrada desse fake aqui. Ah não, peguei e bloqueei já, cara. Tá louco, é muita babaquice por um cidadão só. Que nem a cara e o nome se identificam, mas isso não interessa. O que importa pelo menos é o cidadão ter um argumento, mas que com certeza isso aqui não tem. Esse trecho aí que você viu nem faz parte do vídeo que vou analisar. Eu fiz questão de colocar ele aqui para mostrar a hipocrisia desse sujeito. O cara tá reclamando que apareceu uma pessoa usando uma conta fake lá no canal dele. Provavelmente um hater. E essa pessoa falou alguma coisa que ele não gostou. E ele já bloqueou a pessoa, né? É a democracia ateísta em ação. Se você questiona eles, se você fala alguma coisa que eles não gostam, eles te bloqueiam. E aí no final ele diz assim, né? O que importa é que o cidadão tenha pelo menos um argumento. Quem vê esse rapaz falando dessa forma, não imagina o que esse cara faz nos canais cristãos. Ele faz justamente isso que ele está criticando aí. Hipocrisia total, né? Esse sujeito aí já comentou várias vezes aqui no canal. E os únicos argumentos, entre aspas, né, que ele usou, foram falácias de ataque ao argumentador. Como criticar a minha aparência, por exemplo, né? Logo eu que sou tão belo. Por exemplo, ele me chamou de feio, de horroroso, disse que eu tenho cabeça mal formada, achatada, que sou careca, como se ser careca fosse um crime, né? E como você pode ver, o cara é o suprassumo da beleza, né? A beleza em pessoa, o Afrodito. E é isso que deixa a coisa mais engraçada. Eu sou até acostumado a receber comentários desse tipo, afinal são 12 anos lidando com ateus militantes cheios de ódio, né? Já fui ameaçado de morte, já pegaram uma foto da minha mãe para fazer zoeira nas redes sociais, já me xingaram de vários palavrões, enfim, né? Eu praticamente nem ligo mais para esse tipo de comentário, mas fiz questão de mostrar esses prints justamente para expor a hipocrisia desse sujeito, que é muito comum entre os ateus militantes. É muito importante mostrar isso para as pessoas que estão conhecendo o ateísmo militante agora. Eu tô aqui para fazer pelo menos 5 perguntas rápidas, devido à questão do horário de agora, né? Tô aqui sozinho, né, na minha cozinha de casa, na minha casa própria. Olha aí o sorriso de quem tem sua casa própria. Que legal, né? Parabéns. E eu quero fazer uma pergunta para os católicos hoje. 5 perguntas, né, da minha parte, né, fazendo com educação. Falando com educação. Que bom. Pelo menos nos seus vídeos você tem educação, não é? O que não acontece quando você comenta nos outros canais, mas tudo bem. Bom, você está dirigindo suas perguntas aos católicos. Eu não sou católico, mas vou dar os meus pitacos. Eu acho que não tem problema, beleza? Para poder entender, foram dúvidas que eu tive, né, eu formulei essas perguntas para poder tirar essa dúvida. O cara parece que está meio incomodado com o moleque gritando aí no fundo, né? Meu filho, eu sei como é isso. Isso aqui acontece comigo direto, viu? É você começar a gravar e o cachorro do vizinho começa a latir, carro passa buzinando, vendedor na rua passa gritando, enfim, é difícil mesmo, eu entendo você. Como pode Maria ser mãe de Deus se o mesmo, de acordo com vocês cristãos, católicos, né? O foco é vocês que são católicos. O mesmo sempre existiu, né? O alfa e o ômega, princípio e o fim, né? Sempre existiu e é o criador do universo. Como pode Maria ser mãe de Deus? Bom, apesar de ser meio esquisito chamar Maria de mãe de Deus, visto que Deus sempre existiu, e visto também que Jesus já existia em forma de Deus bem antes de Maria existir, como nos diz o livro de Filipenses 2,6, o título de mãe de Deus não está errado, pois em determinado momento Jesus precisou encarnar para vir à Terra em corpo humano, e ele nasceu do ventre de Maria. Portanto, Maria foi mãe biológica de Jesus, e como Jesus é Deus, Maria pode ser chamada de mãe de Deus, sem problema nenhum. A segunda pergunta que eu tenho para fazer para vocês hoje, que são católicos,
Me responda por gentileza, como é que é a vida sexual dos padres? Já que eles têm essa doutrina aí, tem essa parada de celibato, de santidade, né? De, né, pureza, né? Tal, perto da carne, né? O sexo, né? Às vezes as nossas sensações, assim, que a gente sente excitação, né? Fase de puberdade, né? Atração sexual, né? Esses sentimentos, essas sensações que a gente sente no nosso corpo, ela é normal, ela é algo normal, faz parte da nossa biologia, do nosso corpo. É um processo, né, que ocorre às vezes. Perguntar como é a vida sexual de um padre é a mesma coisa que perguntar como é a voz de um mudo. O mudo não fala e o padre não transa, a não ser que seja um padre picareta, né, que esteja fazendo isso escondido. Eu sei que existem padres pedófilos, padres que transam escondido, mas se o padre for fiel à doutrina da Igreja Católica, ele vai manter o celibato. Então padre não tem vida sexual, a sua pergunta não faz sentido. Quanto à atração sexual, a gente sabe que padres são seres humanos e com certeza sentem o que todo mundo sente. Isso é normal, mas eles encaram o celibato como um tipo de sacrifício a Deus, uma forma de negar seus próprios desejos carnais. É mais ou menos como o jejum. As pessoas sentem fome, não sentem? Você sente fome, eu sinto fome. Mas elas ficam um tempo sem comer como forma de sacrifício. O celibato também é um tipo de sacrifício na visão da Igreja Católica. A terceira pergunta se é devido ao plágio, que é muito recusado e repudiado e odiado pelos cristãos neocons, né, apologetas, defensores dessa parada aí toda aí de, né, são católicos conservadores aí. Respondam por gentileza essa questão. Se não há elementos pagãos no catolicismo, no cristianismo católico apostólico romano, me explica a questão da junção da filosofia grega misturada um pouco com uma visão de Agostinho, de Tomás de Aquino, essas paradas de filosofia católica, que ao longo da história teve a patrística, a escolástica, né? Tem a mistura um pouco do platonismo, né? Pensamento platônico, né? Dos filósofos da antiga Grécia. Não tem problema nenhum o cristão usar partes da filosofia grega ou da filosofia de quem quer que seja, desde que essa filosofia não viole os fundamentos básicos do cristianismo, e desde que seja verdade, é claro. Pois a verdade é verdade em qualquer lugar, mesmo em uma filosofia pagã. É por isso que vemos na Bíblia o próprio apóstolo Paulo citando um poeta pagão em Tito 1,12. Você sabia disso? Simplesmente porque o poeta tinha dito a verdade. Qual o problema nisso? Nenhum. E Paulo não fez isso uma vez só. Em Atos 17, 28, quando Paulo foi pregar para os atenienses, ele chegou a citar novamente um poeta pagão, pois o que o poeta tinha dito era verdade. Em 1 Tessalonicenses 5,21, a Bíblia diz que devemos examinar tudo e reter o que for bom. Então não há mal algum em reter pequenas verdades na filosofia grega ou em qualquer outra. O que não podemos é reter coisas ruins dos pagãos, como a idolatria deles, por exemplo. Nesse caso seria um erro mesmo, né? A quarta pergunta que eu gostaria de fazer também está relacionada a uma palavra, algo que é muito negado por vocês que são católicos, que vocês não são idólatras. Vocês não idolatram os santos, não idolatram a Nossa Senhora Aparecida, o São Jorge, Santo Antônio, Nossa Senhora de Fátima, e outros demais santos aí, Joana d'Arc, Arcanjo Miguel, a Virgem Maria, enfim, né? Me explique uma coisa. Se vocês dizem que é venerar e não idolatrar, por que no dicionário, inclusive no Google, quando você pesquisa aí, você busca uma das suas palavras, lança aí que você vai encontrar. Ou abre o dicionário e lê lá. Porque idolatrar e venerar, adorar, é a mesma coisa. Bom, nesse ponto eu concordo com o ateu. Concordo em parte. Os católicos dizem que não adoram seus santos e suas imagens, mas apenas veneram, admiram.
Só que a gente vê católicos se ajoelhando diante dessas imagens, acendendo velas para elas, rezando para elas, cantando para elas, levando essas imagens de santos, em procissão, beijando essas imagens, construindo templos para esses santos. Mesmo assim, eles dizem que não estão adorando. Então fica meio difícil entender o que um católico entende por adoração, pois o que eu vejo são eles tratando os santos como se fossem deuses. Não fiquem bravos comigo, eu sei que tem muito católico que assiste aos meus vídeos, eu só estou dizendo o que eu penso, ok? Então vou fazer o seguinte, eu vou deixar para que vocês respondam ao ateu o que vocês entendem por adoração, tá? Eu vou me focar aqui só no significado das palavras. O ateu está certo quando diz que em nosso idioma as palavras adoração e veneração são sinônimos. Nisso ele acertou. Porém, mesmo sendo sinônimos, essas palavras podem ter significados diferentes dependendo da ocasião. Por exemplo, você já viu como os japoneses costumam se cumprimentar? Enquanto a gente aqui no Ocidente se cumprimenta apertando as mãos, os japoneses fazem uma reverência na hora de cumprimentar alguém, encurvando levemente o corpo. Será que podemos dizer que essa reverência dos japoneses é um ato de adoração? Claro que não. Nesse caso, o japonês está fazendo um ato de cortesia, uma saudação. Ele não está adorando a pessoa como se ela fosse uma divindade. Viu só como a palavra adoração e reverência podem ser diferentes até no nosso idioma? Já no grego, que é a língua que nos interessa aqui, visto que o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, a palavra traduzida como adoração é proskunio, que também pode ser traduzida como reverência. Porém, apesar da raiz grega ser a mesma para as duas palavras, adoração e reverência não são a mesma coisa na Bíblia. Isso vai depender do contexto onde a palavra está inserida. A próxima aqui, última pergunta que eu faço, a quinta e última, é a pergunta sobre os anjos. Se Deus é onipresente, está em vários lugares ao mesmo tempo, e também é onipotente, tudo pode fazer ao mesmo tempo, ele é completamente infinito, poderoso, eterno, tem atributos assim que são além da nossa compreensão, como vocês muito indagam por aí, falam por vários cantos. Para que os anjos servem? Para que servem anjos? Será que esses anjos, esse monte de exércitos de anjos com espadas, tem essas hierarquias de anjos, tem arcanjo Miguel, Rafael, Gabriel, tem vários nomes aí por aí, de anjos aí, a respeito que são os anjos do céu. Para que os anjos servem? Os anjos geralmente servem como mensageiros de Deus. Inclusive a palavra anjo vem do grego ágelos, que significa literalmente mensageiro. Então a própria etimologia da palavra responde à tua pergunta. Eles têm essa função de mensageiros e outras funções também. E isso não significa que Deus é limitado ou que precisa da ajuda deles para algo, mas tão somente que Deus quis compartilhar a sua própria existência com muitas formas de vida, sejam elas espirituais ou físicas. Todos nós existimos graças à energia vital que Deus nos empresta. Beleza? Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.